eu ainda tô procurando um bordão pra esse canal, porque eu acho que é muito difícil, mas o gente combina e eu vou falar, oi gente, tudo bem? Vim aqui com tudo que eu tenho, entendeu? Com as minhas mãos, falar sobre a nova música do Olivia Rodrigo. Eu fiquei muito interessada, assim, que eu vi a galera falando sobre a música, porque quando eu bati o olho na letra, eu falei, caraca, eu já vivi isso e eu quero falar sobre isso, e é muito importante a gente falar sobre isso. E ignorem os cachorros, gente. That's reality. That's Gab's Mindset. Inclusive, eu mudei o nome do canal. E os cachorros não param de gritar em nome de Jesus, parem. Por favor. E hoje a gente vai falar sobre essa música, sobre esse álbum, sobre a vida da cantora. E eu vou trazer, pega na minha mão de novo aqui, e eu vou trazer uma grande limonada que vai sair desse limão, que é essa música. E eu espero muito que vocês gostem. Vocês sabem que eu sempre trago opiniões minhas com o meu posicionamento e o que eu acredito. E eu acho que hoje vai ser algo muito legal. Então é isso. E eu vou ler aqui com vocês uma parte que começa... Enfim, eu vou ler. E todas as noites que eu passei lutando contra pensamentos ruins no quarto, me sentindo tão sozinha, poderia muito bem estar na lua. Eu pensei ter encontrado o antídoto com você. Eu pensei ter encontrado o antídoto com você. Para. Para. Olivia Rodrigo tava num relacionamento antes de lançar esse álbum com um ator chamado Louis alguma coisa. E ela terminou com ele. Só que antes dela começar a namorar com ele, ela tinha um histórico de namorados ruins. Namorados que eram tóxicos, que traíam, enfim. E aí ela começou a namorar com esse menino. Só que vejamos bem, ele não foi a cura dos problemas dela. Jura? E muitas pessoas, quando elas, tipo, entram em relacionamentos, elas acabam pensando que vai ser a cura pra todos os problemas dela. Que, tipo assim, mano, minha vida tava resolvida agora que eu... Minha vida está resolvida agora que eu comecei a namorar. Tipo assim, tá tudo bem. Só que ela diz depois, mas a minha cabeça está cheia de veneno e o meu coração cheio de dúvidas. Eu tenho toxinas nas minhas correntes sanguíneas e você se esforçou pra tirá-las, pra sugá-las. Então, basicamente, ela tá falando que ela pensou que dessa vez ela teria encontrado a cura pro coração dela. Ela pensou que dessa vez ia dar tudo certo nessa relação, ela ia ser feliz e tava tudo bem. Só que não foi. Aí ela fala, e é bom pra mim, eu tenho certeza, mas não importa como o seu amor se sente. Pega na minha mão, nessa hora. Nunca será a cura. Que forte. Então, tipo, aí depois ela fala, nunca será a cura, nunca será a cura. Então ela fala, ela quebra o estigma de toda garota. Eu acho que toda menina, adolescente principalmente, eu tenho 17 anos, estou no meu lugar de fala, eu já tive muito isso, de tipo, não, quando eu começar a namorar, meus amores, a minha vida vai estar completa, eu vou estar bem. Só que depois que eu conheci o verdadeiro amor, né, eu conheci a Jesus, tudo isso mudou muito na minha cabeça, mas vamos lá. Então, ela continua falando isso, ela pensou que dessa vez a vida dela teria sido resolvida, estaria tudo bem, só que não. E aí eu também tava analisando, eu tava falando, cara, a Olivia não é uma menina que só tem algum problema emocional muito grande, porque dá pra ver que ela tem. Ela já falou, se eu não me engano, sobre isso. Eu acho que ela já falou. Mas ela tem ansiedade, dá pra ver claramente. Só que pra além de problemas de ansiedade, se a gente for analisar o álbum inteiro, ela tem problemas de vazio. Um vazio, tipo assim, ela nem entende, na verdade. Tem uma música chamada What's Wrong With Me, eu vou pesquisar aqui pra gente ler. Mas dá pra ver claramente que ela tem fama, ela tem dinheiro, ela tinha um relacionamento aparentemente bom, mas ela não tava contente com a vida dela, ela não tava plena com a vida dela. E não era só emocional, era além do emocional, porque naquela música dá pra ver que nunca seria a cura realmente. E essa música, ela diz assim, e o nome é O Que Há de Errado Comigo, What's Wrong With Me. E aí começa assim, eu estou apenas fitando o teto, não consigo descrever esse sentimento que tenho em mente. Eu estou fora do meu corpo na minha cama e eu estou apenas pesquisando meus sintomas. Desesperada para tratá-los, eu faria qualquer coisa, porque ultimamente ando preocupada. Não estou me sentindo como eu mesma e nada parece ajudar. Aí agora tem o refrão. Eu fui ao médico e a doutora disse que eu estava bem, mas todo filme que vejo me faz chorar. É como se alguém tivesse colocado um peso no meu peito. Eu deveria falar com um amigo, mas não consigo sair da cama. Minha cabeça está girando, meu estômago está embrulhando. Eu digo que estou apaixonada, por isso é difícil de admitir. Não consigo comer, não consigo dormir.
Acho que você é o que é de errado comigo. Essa parte do peso no meu peito me pegou muito, porque eu vou contar uma experiência aqui rápida. Eu tinha muito isso. Eu amava a Olivia Rodrigo, inclusive. Eu escutava muito ela, eu era bastante fã. Porque eu me identificava muito na pandemia. Eu tinha 13 anos, 12, quando eu comecei a escutar a Olivia. E eu me identificava muito com o que ela cantava. E eu vivi isso antes dela lançar esse álbum. Basicamente em 2024. Eu vivi muito isso e eu sentia que eu tava vivendo a prime da minha vida, a era mais legal da minha vida. Eu saía pros lugares que eu queria, eu ia pra... Gente, eu perambulava, eu fazia tudo que eu queria. Só que eu sentia que não era cura. Basicamente, The Cure. E em julho, eu tive um encontro muito sobrenatural com Deus. Eu tive uma experiência muito sobrenatural. E esse peso no peito que ela fala, eu sentia isso. Eu sentia, e muito forte. E quando eu conheci a Deus e eu tive essa experiência com Ele, eu falei, caraca, essa é a cura. E aí quando eu tava pensando no que trazer pra complementar esse vídeo, eu fiquei, nossa, não tem nada além de mostrar o que é a verdadeira cura. Porque a gente pode procurar em tantos lugares, cara. A gente pode buscar ser bem-sucedido profissionalmente. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser uma pessoa famosa, sei lá. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Mano, você pode querer isso, tá tudo bem você querer isso. Mas se essa for a única ambição da sua vida, você vai ver que você vai chegar nesse lugar e não vai sentir aquela alegria que você pensou que fosse sentir, não vai sentir aquela plenitude que você pensou que iria sentir, porque isso não é a cura pros seus problemas. Eu tava até conversando esses dias na escola, esses dias não, deve ter umas semanas, com uns meninos e uma amiga, e eles estavam falando assim, não, mas eu vou continuar procurando as coisas, eu vou continuar, buscando, sei lá, dinheiro, família, e isso vai preenchendo o vazio que eu tenho. E aí eu comecei a pensar, caraca, e eu falei pra eles, mas isso nunca vai ser suficiente. Isso nunca vai ser suficiente. E aí depois em casa eu pensei, nossa, isso nunca vai ser suficiente mesmo, porque a única coisa que satisfaz o nosso coração é Deus. E eu sei que, tipo, você talvez não sinta o vazio no coração, mas esse vídeo tem essa intenção especial a chegar em pessoas que sentem esse vazio no coração. Se você sente, assim como Olivia, porque dá pra ver, mano, sabe? E ela tem acesso à psicologia, ela tem acesso a profissionais. Eu sei que tá tudo bem a gente ficar triste, mas dá pra ver que o sentimento de tristeza dela é além de só tristeza, é além de só um problema emocional. É um vazio muito grande na existência dela. Ela diz, I'm out of my body. Tipo, eu estou fora do meu corpo na minha cama e eu estou apenas pesquisando os sintomas. E aí, quando eu tava pensando nesse vídeo, eu fui fazer uma devocional e aí eu li Salmos 30 e alguma coisa. Não, Salmos 103. E eu vou ler pra vocês, porque na hora eu falei, é isso que eu tenho que trazer aqui. É esse o salmo que vai complementar esse vídeo. E na hora que eu li o salmo do meu devocional, eu comecei a chorar muito. Eu acho que eu chorei por uns 15 minutos. Eu li, eu chorei lendo, e aí eu continuei chorando. Porque eu senti o peso do amor de Deus. Eu senti o peso de um pai que me ama. E que esse amor, ele preenche todos os vazios que a gente tem. Toda a dor no peito, toda a ansiedade que você tem. Esse amor de Deus, ele preenche tudo isso. E eu chorei tanto. Tanto. E eu não poderia não trazer e compartilhar esse salmo aqui. Então eu vou ler pra vocês. Salmos 103, versículo 8, até mais ou menos o 14, basicamente. Diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é muito paciente e cheio de boas intenções para com os homens. O Senhor não castiga o homem por toda a vida, e a sua ira não dura para sempre. Ele não nos dá castigo que os nossos pecados merecem, nem nos retribui conforme as nossas maldades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Ele afasta de nós a nossa culpa pelo pecado, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente. Como um pai que ama e compreende seus filhos, assim o Senhor é bondoso e é compreensivo com aqueles que o respeitam e lhe obedecem. Pois ele sabe bem do que somos formados, sabe que somos pó. Uau! Uau, e eu li esse versículo, quase capítulo, né? Eu li o capítulo inteiro. E eu falei, caramba, como não amar a Deus?
Como não receber esse amor que ele tem pela gente? Como não agradecer? E eu espero muito que a pessoa que tá assistindo esse vídeo, porque eu creio que tem uma pessoa que precisa receber esse vídeo, ela se sinta amada com esse amor sobrenatural, cara. Esse amor que, tipo assim, é a cura da sua vida. A Olivia, tudo que ela precisa, talvez eu tenha um encontro com o Senhor, entender, talvez não, obviamente é isso, entender que a cura nunca vai ser um homem, a cura nunca vai ser uma amizade, a cura nunca vai ser um sucesso num álbum, a cura nunca vai ser nada disso, a cura é você entender, Deus me ama. E enquanto eu viver a minha vida fazendo coisas que eu não nasci pra fazer, porque eu não conheço quem me criou, a minha vida vai continuar sendo uma bela de uma bosta. Falando aqui, bem honestamente, a sua vida vai continuar sendo uma bosta enquanto você não entender que existe um Deus, cara, que como um pai ama e compreende você. Que como um pai, ele quer o melhor pra você. Ele não te julga como você pensa que ele te julga e como as pessoas, talvez, que se dizem cristãs já te julgaram. Mas ele te ama. E eu acho que a maior intenção do meu coração na hora de gravar esse vídeo foi: cara, existem pessoas que não têm a cura. Existem pessoas que estão sofrendo de ansiedade, tendo ataques, estão com o coração delas quebrado, mas elas precisam saber que existe uma cura. E eu não sei se eu já contei aqui exatamente no dia que eu me converti. Eu tava numa conferência de São Paulo, que inclusive tá chegando. E nessa conferência, eu nunca escutava música cristã. Eu falei, não, vou ver essa música aqui. E a música dizia sobre se aprofundar mais em Deus. Não só viver no raso ali, mas se aprofundar mesmo nele. E no dia que eu cheguei lá, na conferência, era o último dia, o Senhor falou comigo. Ele me tocou mesmo, foi muito louco. Eu tava na ministração de um homem e eu fui batizada no Espírito Santo, foi algo louco. Eu nunca imaginava, até porque eu era meio incrédula, eu não acreditava muito em Deus, porque eu não via Deus nas pessoas que se diziam cristãs. E naquele dia tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida e eu conheci a Deus. E nunca mais eu vivi da mesma forma. E aquele aperto no peito que eu sentia, às vezes ele volta hoje em dia. Às vezes ele volta com forma de ansiedade. Só que toda vez que eu tô na igreja, toda vez que eu oro, toda vez que eu busco mesmo a Deus, cara, esse aperto vai embora. É sobrenatural. Então a cura pra essa questão que talvez você viva não é um relacionamento, não é um namorado. E até vai ser pior. Não vai ser o antídoto dessa vez. Vai ser pior. E eu vou ler a última música pra gente terminar. Uma música dela chamada Less, que pra mim é uma composição linda. Eu achei uma música muito bonita mesmo. Fiquei, uau. E eu vou ler aqui pra vocês. Você diz que não... eu já tô no refrão. Você diz que não pode ficar pra me assistir chorar 1 minuto a mais. Agora eu estou traduzindo, porque eu esqueci de traduzir. Então você faz a coisa nobre e abre a porta. Se me amar significa deixar ir e me desejar o melhor, então eu acho que eu queria que você me amasse menos. Enfim, não vou ler outra parte, mas, cara, você vê, a garota amava ele. Mas pensa, ela aceitaria, ela queria que ele amasse menos ela pra que ele ficasse. E eu vejo que, eu também falei no início, né, sobre essa questão das meninas, que a gente vive muito nessa geração onde as meninas, elas ancoram, elas fazem um relacionamento e um amor, o pilar da vida delas. E pensar que tem gente que não sabe que é amada e aceita o love me less, tipo, aceitar ele me amar menos porque eu queria que ele ficasse. Talvez o que te falta é saber que existe alguém que fica todos os dias. Toda vez que eu penso que eu quero um namoro, eu quero algo, eu lembro daquela imagem de Jesus na mesinha me esperando. Essa imagem é linda, eu acho ela muito fofa, eu vou colocar aqui. Porque, cara, eu sei que o amor romântico, ele é muito importante, mas eu sei que o amor de Jesus, ele é maior que tudo isso. E o dia que eu viver o amor romântico vai ser ótimo, eu espero nisso. Não tem nada de errado, mas o amor de Jesus, ele é a primícia da nossa vida. Se você não reconhece que você tem isso, que ele te ama, você nunca vai entender o valor de um relacionamento, sabe? Você nunca vai ser amado de verdade. E essa música
tem outra parte aqui que fala, talvez eu seja uma grande overthinker, tipo, penso demais. Mas eu tenho pensado sobre isso demais. Tipo, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu poderia te convencer que são apenas pensamentos intrusivos, mas você me viu realmente feliz, aquele truly happy. Então você sabe que right now I'm not, que agora eu não tô. E aí ela continua falando, tanto que o título é less, menos. Ela queria que ele amasse menos ela se ele ficasse. E é isso, cara, essa é a intenção desse vídeo. Eu acho que eu falei bastante sobre o que eu queria falar aqui. O Senhor me deu, Ele coloca esses vídeos, esses temas de vídeo no meu coração para que eu grave. E eu acho que é isso. A gente tem que, cada dia, eu acho que esse vídeo também é pra mim muitas vezes, a gente tem que entender todos os dias que a cura não tá em nada que existe aqui, nada que a gente pode ver. A cura não tá em sucesso, não tá em sucesso profissional, não tá em relacionamento, não tá em construir uma família. A cura não tá em nada aqui. Em ter uma casa no lugar que você quer, em viajar, sei lá, pro outro lado do mundo. A cura não tá nisso. A cura tá em você entender, ok, tem um pai que me ama e que ele não me trata como eu trato ele. Porque muitas vezes a gente ignora esse amor de Deus. Então é isso, que você entenda que a cura que você precisa tá realmente em outro lugar, não tá no lugar que você imaginava que estaria. E que você receba, cara, eu oro aqui no espírito, que você receba esse amor de Deus, essa paternidade de Deus, assim como eu chorei horrores lendo aquele versículo, que você receba esse mesmo amor, porque ninguém para uma pessoa que sabe que é amada e que não precisa da opinião das pessoas, sabe, pra viver, pra construir os dias. Uma pessoa que sabe que existe alguém que te ama muito mais do que todas as pessoas poderiam. Então é isso, foi um prazer gravar esse vídeo. Tava muito empolgada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijos.